capítulo 12, capítulo 11, versículo 44, que o Senhor diz assim: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos santificais e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui em Levítico, o que o Senhor está passando é a santidade exigida que o cristão ou o crente daquela época tinha que se separar. Ela consistia numa separação de tudo o que fosse impuro, tudo aquilo que era profano e tudo aquilo que era abominável aos mandamentos do Senhor ou ao próprio Senhor. No Novo Testamento, a santificação ela requer a separação de todo o pecado e de um viver moral, de uma consagração e de uma fidelidade total aos princípios divinos, aos princípios da lei de Deus. Então, o que Deus ele passa para nós neste versículo é que o cristão ele tem que discernir entre o puro e o impuro. Ele tem que discernir entre o pecado e a santidade. Ele tem que discernir entre o certo e o errado. E esta é a regra, esta é a relação que Deus sempre quis e que Deus sempre vai exigir do ser humano, do homem e do cristão. Então, esta é a introdução desse capítulo 11, versículo 44 de Levítico, onde é um mandamento sobre a lei do corpo, sobre a santidade do corpo e os cuidados que se devem tomar. Aí o servo de Deus já começou esse texto falando sobre, em Levítico, a santidade, Deus dizendo que Ele é santo. E o próprio Jesus, Ele nos ensina também, no Evangelho, que aquele que quiser lhe seguir, vai dizer que pegue a sua cruz e que renuncie a si mesmo e lhe siga. O que é renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo, muitas das vezes, não é andar conforme a nossa vontade, mas é andar conforme a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus requer de nós? Nós já lemos Levítico, que o nosso Deus, Ele é santo. Então, o que a palavra de Deus requer de mim, requer de você? Santidade. O próprio Jesus vai deixar dois exemplos. Em uma parte, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Em outra parte, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. A luz do mundo é aquele que alumia. O sal da terra é aquele que tempera. Não pode ser muito salgado e não pode faltar no sal. Imagine uma comida que não tenha sal, fica difícil comer. E agora imagine uma comida muito salgada. Você também não vai conseguir comer. O que o Senhor quer dizer através dessa palavra? Jesus quer dizer: vocês são o meu espelho aqui na terra. Quem olhar para vocês que se diz cristãos, quem olhar para você que se diz uma serva de Deus, ou que se diz um servo de Deus, eles têm que ver eu em vocês, porque vocês são o espelho, vocês são o testemunho, vocês são aquele que vão fazer a diferença. Então, por isso que Deus está dizendo que nós não podemos viver de qualquer maneira. Por isso que Deus está dizendo pela sua palavra que nós não podemos se comportar de qualquer maneira, não podemos se vestir de qualquer maneira, porque quem olhar para nós vai olhar e vai ver em mim e você a presença e o espelho de Jesus. Agora imagine uma pessoa olhar para mim
olhar para você e ver isso de uma maneira diferente. Qual vai ser o nosso testemunho? Por isso que nós estamos falando aqui sobre santidade. Agora vamos para o Novo Testamento, onde Pedro traz esse mesmo versículo, mas aí nós vamos aprender com Pedro o que ele queria dizer para o povo daquela época, o que ele estava escrevendo. 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro trouxe esse mesmo mandamento, que esses dois versículos que eu termino de ler são dois mandamentos do Senhor. Então, por que Pedro está escrevendo desta maneira? Em todo o tempo, o paganismo ele criou para si mesmo deuses, né? Criou para si mesmo deuses. E esses deuses, eles são e foram e são até hoje abominação na presença de Deus. Porque normalmente esses deuses, na sua maioria, são exemplo de prostituição, exemplo de excesso de atos e orgias sexuais, são exemplos de idolatria contra o Senhor Deus. Então Pedro estava escrevendo para eles nesse sentido, que é um mandamento de Deus contra a perversão dos homens. Então Pedro foi bem direto e duro. Para nós, no Novo Testamento, nós que somos cristãos, nós possuímos uma vantagem muito grande, e uma vantagem infinita sobre o paganismo, porque Deus é santo e Ele exige que nós, os seus filhos, os seus seguidores, sejamos santos também. Só quero ler um versículo anterior, o 13 e o 14, onde é a introdução desta palavra. O que Pedro estava escrevendo? Para quem? O versículo 13: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede vós sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então Pedro está escrevendo para o povo de uma forma assim: a santificação é um abandono de todos os desejos, a santificação é um abandono de todas as vontades que o mundo, que os desejos da carne, que as ofertas que o mundo traz. A santificação exige uma renúncia. Ela exige uma renúncia para se tornar santo, e ela exige a santificação através do quê? De um exemplo de Deus, de um exemplo de Cristo, que em Cristo nós temos a santificação. O próprio Jesus, ele diz através de um texto dessa maneira que aquele que tentar achar a sua vida aqui na terra, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida aqui na terra, por amor à palavra de Deus, esse vai ganhar. Por que nós viemos falar sobre santidade? Porque vivemos em um tempo que o povo hoje quer viver não mais conforme a palavra de Deus, mas conforme a sua vontade, e crendo que está fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia, ela bate totalmente contra isso. Que ser um servo de Deus não é fazer aquilo que eu quero, não é eu ir aonde eu quero, não é se vestir do jeito que eu quero, não é se comportar da maneira que eu quero, mas o Evangelho verdadeiro de Jesus está dizendo de renúncia. E renúncia é renunciar às vontades da nossa carne para agradar ao Senhor Jesus. Por isso que Romanos 12 diz: oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso quer dizer, a partir de agora que nós somos servos de Deus,
Paulo mesmo disse, já não vive mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu já não tenho o que fazer, mas aquilo que eu fazia conforme a vontade da carne, como está em Efésios, eu já não tenho que andar mais conforme as paixões do mundo, conforme as vontades do mundo, mas agora eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. E como que eu ando segundo a palavra de Deus? 1 Pedro, o pastor leu: seja santo, porque eu sou santo. Seja santo como é santo aquele que vos chamou. Se Jesus é santo, como que nós vamos andar de qualquer maneira? Como que nós vamos se comportar de qualquer maneira? Muitos pastores, eles usam Efésios capítulo 2, versículo 9. Que esse versículo para dar ocasião à carne, que está escrito, se nós abrir capítulo 2 e versículo 9 de Efésios, vai dizer assim, amém? Sois salvo pela graça, isso não vem pelas obras, mas é um dom de Deus, um dom gratuito, sim. Nós não somos salvos pelas nossas obras de maneira nenhuma. Por quê? Porque foi um dom gratuito de Deus. Deus é quem veio, Jesus que veio, morreu por nós. Só que um exemplo, uma pessoa que aceita Jesus, Romanos, capítulo 6, vai dizer que aquele que nasceu, porque o batismo quer dizer arrependimento, quer dizer, eu estou arrependido daquilo que eu fazia, daquilo que eu praticava. Ele desce as águas, ele é sepultado para ressuscitar para uma nova vida e para viver em novidade de vida. Isso quer dizer, eu estou salvo pela graça, mas isso não quer dizer que eu vou continuar fazendo aquilo que eu fazia. Isso não quer dizer que eu vou continuar bebendo. Isso não quer dizer que eu vou continuar adulterando. Isso não quer dizer que eu vou continuar praticando um erro. Não! Sim, a salvação foi um dom gratuito de Deus. Só que Jesus também diz em Mateus, que ali, quando ele diz que vai vir muitas coisas até, e aquele que perseverar até o fim será, não é uma vez salvo, sempre salvo. Não é, vamos dizer, eu aceitei Jesus, batizei e eu faço o que eu quero porque Jesus já me justificou. Não! A Bíblia diz que para mim alcançar e a prova que eu creio em Jesus, eu tenho que renunciar a mim e ser um servo dele. Se nós abrimos na carta de João, no capítulo 3, e se não estou enganando, no versículo 3 vai dizer, e quem nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Isso quer dizer, quem tem a esperança em Jesus, e que tem a esperança que ele vai voltar, vai se purificar a si mesmo, o quê? Vivendo em santidade, andando em santidade, se afastando do mundo, se afastando da consciência, se afastando daquilo que tudo o mundo oferece. Amém. E ressaltar mais um assunto. A graça, ela jamais dá liberdade para pecar. E aí é onde existe outra confusão. Não, eu estou na graça, eu posso pecar porque é por um dom dado por Deus. Eu não merecia, então eu sou salvo, então eu posso pecar. E existem muitos e muitos ministérios que dão esta regra como positiva, que pode praticar. Aí depois vem se arrepender e tudo continua normal. A Bíblia não ensina assim, né? É totalmente o contrário. É um dom gratuito de Deus, mas como o pastor falou, nós temos que perseverar até o fim. Então é uma caminhada até o dia em que o Senhor vem nos buscar. Amém? Então nós vamos saber do que a Bíblia diz, o que é a santificação. O que é ser santo, biblicamente. Porque nós não estamos discutindo religião. E não estamos discutindo ministério, nós estamos falando da palavra de Deus como ela está escrita, né? Então a santificação biblicamente é assim, é um processo de Deus contínuo, operado por Deus naquele que é regenerado por Ele, daquele que se converte. Então é um processo de Deus contínuo, que essa pessoa vai se transformando dia a dia em um santo, até se tornar perfeito como Cristo
é perfeito e foi perfeito, né? Então, ele é uma dedicação total a Deus e é uma separação completa do pecado. Aí vem outra questão. Muitas vezes eu mesmo, como uma experiência e muitas vezes não uma nem duas, a gente vai perguntar, quando é novo convertido, tem aquele desejo de sempre perguntar e sempre conhecer. Então muitas vezes a gente levava alguns versículos que bate de frente com esse tipo de evangelho da libertinagem, nem liberal, não é libertinagem, porque tudo pode. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver a verdadeira santificação do corpo. Então muitas vezes se fazia uma pergunta e pastores responderam para mim: você não pode ser tão santo assim, porque o santão dentro da igreja traz problema. E eu entendia de uma forma errada. Eu achava que traria problema assim, pessoal, ou alguma coisa assim. Mas não era. O que estava acontecendo é que estava batendo de frente com aquilo que eles estavam ensinando. Então eles falavam: ó, santão aqui não tem muita vez não. E santão na Bíblia não existe. Santo na Bíblia não existe, porque santo só foi um, foi Cristo. O que a Bíblia está dizendo para nós? Sede santos, porque eu sou santo. É o que o homem requer, é o que o nosso ministério requer, pastor? Não é. É Deus que está requerendo. Deus está pedindo. Desses versículos que nós estamos lendo aqui, estamos aprendendo com o Senhor, todos eles são mandamento de Deus. O que é mandamento de Deus? Você vai praticar. E você vai praticar, e você vai praticar. Porque senão, na prova final, você vai bombar. É assim. Então, o que a gente está trazendo, aprendendo nós mesmos com a palavra e levando para os irmãos que estão do outro lado, que estão ouvindo, é que Deus, ele requer a santificação. Deus, ele requer que nós sejamos santos. E a palavra santificação diz aqui que é um processo graduativo que Deus vai se colocando em nós. Mas se nós vamos andando segundo os mandamentos de Deus em obediência, né? Sim, pastor. Como a palavra de Deus, ela está dizendo, porque muitos têm mais ou menos essa teoria, que muitas das vezes Deus não olha para o lado de fora da maneira que nós se vestimos, e muitos têm. Muitas das vezes, quando você obedece a uma doutrina, na parte da roupa eles têm como regra, mas isso não é regra. Isso é santificação mandada por Deus. Porque interessante, você vai dizer para nós ser puro diante de Deus, ser santo diante de Deus. E não somente por dentro, mas em corpo, em alma, em espírito. Por que Deus manda nós ser santo em corpo, em alma, em espírito? Porque o Senhor está dizendo que o nosso testemunho por lado de fora tem que mostrar o bom testemunho e um exemplo de um servo de Deus. Muitas pessoas, eles têm essa teoria. Deus, ele conhece o meu coração, que é puro, que é sincero diante de Deus. Mas o exemplo que eu vou dar: uma pessoa que ele diz que Deus conhece o coração dele, mas ele coloca uma roupa apertada, uma roupa que escandaliza, ele não está com o coração puro. Ele está com o coração cheio de vaidade. Por quê? Porque Jesus diz assim: o que está cheio o coração, disso fala a boca. Então, a pessoa, da maneira que a pessoa se comporta por fora, é porque está o coração cheio. Porque se a pessoa tivesse cheio de Deus, o seu coração cheio de Deus, ele iria se comportar de um bom testemunho. Ele ia se preocupar da maneira que ele ia se vestir. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que faz o seu irmão pecar, ele vai tanto perecer, como o seu irmão também vai perecer. Então uma pessoa, um exemplo, pastor, que ele coloca, vamos dizer, uma roupa curta, uma roupa sexual, uma roupa que traz sexualidade, tanto a mulher como o homem, e ele sai na rua, ele vai para uma igreja com uma roupa dessa, e automaticamente uma pessoa olha para aquela pessoa,
e aquela pessoa deseja aquela pessoa, tanto aquela pessoa que deseja vai perecer, e a pessoa que está com a roupa vai também dar conta daquilo. Por quê? Porque daí ele não está vivendo em santidade, mas ele está trazendo provocação mediante aquilo que ele está se vestindo. Por isso que o Senhor está dizendo sobre santidade. Porque um exemplo, uma pessoa acha que viver em santidade é muitas das vezes só crer em Jesus, só acreditar em Jesus e ter o coração diante de Jesus. Mas não, viver em santidade é ter o coração em Jesus e mostrar pelo testemunho. Nós abrimos isso aqui, vou dizer novamente. A Bíblia fala que, lá em Tiago, que a fé sem as obras, ela é morta. A pessoa diz que crê em Deus e diz que vive em santidade, mas coloca um short curto. A pessoa diz que serve a Deus e que vive em santidade, mas coloca uma roupa que muitas das vezes ali traz sexualidade. As obras daquela pessoa estão mostrando que aquela pessoa não crê em Deus e não serve a Deus. Porque se a pessoa cresce em Deus, automaticamente aquela pessoa ia transmitir um bom testemunho daquilo que a pessoa é. Amém. Nesse caso, existem muitas variações que a confusão ela predominou e tomou conta. Vamos supor, uma pessoa, aqui antes eu li a passagem e expus o comentário daquilo que Deus quer, que um cristão, ele tem que discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, e o santo e o profano. O que acontece hoje, está acontecendo, muito, o que acontece é o seguinte: a pessoa, ela entrou em um estado de confusão total, porque ela acha que ela ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida, ela ser uma pessoa economicamente estabilizada, ela ser uma pessoa que tem um progresso financeiro excessivo, que é uma pessoa que flui nos negócios. Essa pessoa, ela acha, estou falando de cristão, essa pessoa, ela acha que o espiritual anda nesse mesmo nível. Nada a ver. O que acontece? Essa pessoa, ela dá dízimos altas e altas ofertas, e ela acha que com isso daí ela está comprando o pecado, ela está pagando o pecado. E é uma confusão que os líderes assinam embaixo, e eles confirmam que pode ser assim. E ainda dizem que certas pessoas são ovelhas, e o que olham esse erro e falam são fofoqueiros. Estou falando de cristão. Então, há uma confusão entre ser bem-sucedido na vida, entre ser uma pessoa que é bom nos negócios, onde é uma pessoa que é capacitada para negociar de todas as formas e se dar bem. No mundo espiritual é totalmente controverso. O mundo espiritual requer santidade, não dinheiro. O mundo espiritual requer separação ou uma completa obediência ao Senhor, não ao dinheiro, não a ofertas e não a dízimo. Não estou dizendo que o dízimo não é bíblico. O dízimo é uma doutrina bíblica, a oferta é uma doutrina bíblica. Não estou entrando nesse assunto. O assunto que eu estou falando é o seguinte: existem líderes que permitem, que não afrontam esse tipo de pecado, achando que a pessoa com seus dízimos, suas ofertas, vai pagar os seus pecados. E essas pessoas continuam no erro, continuam errando. Outra questão, a Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Daquilo que o coração está cheio, o corpo vai expor. O que o pastor estava pregando antes e o que nós vamos falar é que a doutrina, a questão de roupas, ela não é uma questão de você ser mendigo, pobre, de não pode se vestir bem. Você pode se vestir bem. Você pode se vestir da maneira que você quiser, mas sendo digno, né? Sendo sensato, sendo uma pessoa que demonstra Cristo no seu vestir. Porque se você não demonstra Cristo no seu vestir, eu vou só fazer uma pergunta, você vai responder para você mesmo. Como que Jezabel se vestia? Quem era Jezabel? O que Jezabel fazia?
Aí analisa você mesmo, como você se veste e como você leva a tua vida cristã. Não passo isso somente para as irmãs, para os homens também. Qual a maneira que você se veste, qual a tua conduta como se vestir. E essa é uma confusão que predomina hoje por ganância pessoal, aonde não tem um ministério de salvar almas, mas tem um ministério de enriquecimento próprio. As almas que perecem e o meu salário, a minha conta bancária que aumente. Isso hoje é normal, muito normal. Isso. E por isso o pecado está entrando hoje dentro da igreja, porque muitas vezes quando você bate de frente com o pecado, muitas vezes você não vai ter, muitas das vezes, um apoio que deveria ter. Por quê? Porque hoje são poucos que querem viver na verdade e que querem viver na obediência. Hoje a maioria das pessoas querem viver da sua maneira. Então, por isso que está escrito a palavra de Deus em Timóteo, que cada um ia procurar para si doutores conforme as suas consubciências. Vamos dizer, eu vou aqui nessa igreja porque aqui eles permitem eu fazer o que eu quero. Aqui eu posso fazer o que eu quero, eu vou onde que eu quero, mas quando uma igreja ela tem disciplina, eu não vou ir não, porque ali são muito quadrados. Eu não vou ir não, porque ali são muito duros, ali eles colocam muita regra, e a santidade não é regra. A santidade é viver a vida como Jesus mandou. E como o pastor diz, riqueza não é sinal de ter Deus na vida. Porque Jesus falou em Hebreus, eu chamei os pobres para ser rico na fé. E se você olhar, Herodes, ele era muito rico no Antigo Testamento, mas ele foi para o inferno. Foi comido por bicho. Então quer dizer, muitas das vezes, por você pregar a verdade, aqui você vai ser perseguido. Você vai passar lutas materiais. Você vai passar perseguições. Por quê? Porque o diabo, algo que o diabo não quer, é que uma igreja pregue a verdade. Então o diabo vai atacar em todas as áreas essa igreja. Mas agora, quando uma igreja moderna, o diabo até empurra, eu posso dizer. Porque ele não está preocupado, ele quer dizer assim, se essa pessoa está fazendo isso, ele vai para o inferno mesmo, para que eu vou lutar contra ele? Para que eu vou lutar contra ela? Eu vou deixar o diabo, se tem uma arma, uma ferramenta do diabo, que se chama o engano. A não ser por causa que ele enganou a terça parte do céu. E se tem uma coisa que o diabo está lutando nos dias de hoje, não é muitas das vezes mais perseguir, matar. Em muitos países existe isso, mas a maioria hoje, pelo menos no nosso território, o propósito do diabo é implantar o pecado dentro da igreja. O propósito do diabo é implantar o erro. Hoje ele não quer mais tirar o crente dentro da igreja. Ele está colocando o erro dentro da igreja e está prendendo a pessoa. E uma das coisas que o diabo está prendendo é o divórcio. Uma coisa que o diabo está prendendo é a falta de santificação. É a falta de obediência. É a pessoa se vestir da maneira que a pessoa quer. É a pessoa ir aonde a pessoa quer. Imagine, e isso está o quê? Corrompendo a igreja. E corrompendo a obra de Deus. Amém. Agora vamos ver o que Deus requer do corpo, a santificação do corpo. Deus ele requer que o corpo tem que ser santificado. Então nós vamos ler os versículos em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, o que a palavra de Deus quer dizer? Que o que Deus requer de nós é santidade em todo o nosso ser. No agir, no falar, no negociar. Aonde você está dentro de um escritório com funcionário ou funcionárias, com a tua secretária. Aonde você está viajando em outro país e você está sozinho, tanto o irmão quanto a irmã. Aonde você está dentro de quatro paredes que você acha que ninguém vê, que ninguém está sabendo. O que Deus está dizendo: eu sei de tudo e eu conheço tudo, porque fui eu que criei tudo. E o que eu estou exigindo de vocês é a santidade, porque pela morte do meu Filho na cruz, o Espírito Santo, que é o meu Espírito, habita em vós. E sabeis que vós sois templo do meu Espírito.
E eu sou santo. E o que eu requero de vocês é que seja santo. Não existe argumento contra isso. Não existe argumento de saber que um irmão pegou a secretária e teve um caso. Tudo bem. Não quer dizer que a pessoa esteja negociando de uma forma enganosa, colocando na balança duas medidas. O que serve para mim tem um peso, o que serve para outra é outro peso. O importante é que o meu peso me renda mais. O corpo é o templo do Espírito Santo. Toda a ação que vai ser tomada por este corpo vai existir automaticamente de Deus e do Espírito dele uma reação. E a reação de Deus muitas vezes, ela, por Deus ser longânimo, ela tem um tempo que para nós, seres humanos, parece ser demorado. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai, nessa vida, o Senhor vai requerer a santidade, o Senhor vai requerer o porquê que você fez do meu templo, do Espírito Santo, um templo de pecado. O Senhor vai requerer. E essa questão, como vai ser a justiça de Deus, só Ele que é o justo juiz, pode dar a medida e a sentença. Sim, o próprio Tito, ele diz que Deus vai vir buscar um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Olha para você ver o que Tito, ele ainda era jovem, Paulo repreendia para ele repreender aquela igreja, dizendo que Deus já vinha buscar um povo. E como o pastor mesmo leu em Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito de Deus que está em nós é santo. Agora imagine, você acha que o Espírito vai querer que as irmãs fiquem mostrando as pernas? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai querer que os irmãos também fiquem mostrando o seu corpo? O Espírito Santo de Deus vai querer também que os irmãos fiquem, muitas das vezes, mostrando aquilo que é santo. E aqui a palavra é dura. O Senhor diz que aquele que destruir o seu templo, Deus vai destruir ele. Deus vai destruir essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está andando de uma maneira errada. Hoje, uma pergunta eu vou fazer para o pastor, e o pastor vai responder normalmente. Se você entrar para dentro de um escritório de seja um juiz, ou se você entrar ali onde tem um delegado. Eu creio que o pastor já viu, mas em São Paulo uma vez, eu lembro que aprendendo o meu carro, eu precisei ir ali para tirar uma documentação ali com o delegado, e estava na porta assim: não pode entrar de saia curta, de mini saia, não pode entrar nem de short, não pode entrar com roupa, vamos dizer, escandalosa, para conversar com o delegado. E para conversar com o juiz, você tem que entrar compostamente. Agora imagine diante de Deus. Agora imagine diante da presença de Deus. Como que... E hoje vivemos em um tempo que o crente está se vestindo de qualquer maneira. Calça leg, aparecendo todas as marcas do seu corpo, e depois de noite está louvando lá e dizendo: Deus é santo. Sim, Deus é santo, mas a pessoa que está louvando não é santo, é profano, porque está provocando o quê? A vaidade, está provocando o pecado. Você vai ver hoje um exemplo que eu quero dar aqui, que eu vejo muitos crente hoje na praia de biquíni, crente hoje na saia só de cueca. E aonde está a santidade dessa pessoa? Onde está, vamos dizer, a comunhão com Deus dessa pessoa? Será que essa pessoa não enxerga e não compreende? Essa pessoa está escandalizando, porque Jesus disse: melhor é não conhecer do que conhecer e escandalizar. Imagine uma pessoa nova olhar para aquele irmão, para aquela irmã que é vaidoso, que está na igreja com a roupa apertada, que está na igreja com salto alto, que está na igreja com o cabelo hoje vermelho, amanhã marrom, amanhã azul, ou fazendo o que quer. Imagine uma pessoa que chega nova, e aquela pessoa que é para ser o exemplo, a pessoa olha o escândalo, e aquela pessoa se contamina ou sai da igreja por causa daquela pessoa. Imagina a conta que essa pessoa não vai ter com Deus. Tipo a questão da nudez.
Nós estamos discutindo Bíblia e falando Bíblia. Talvez te afronte de alguma forma que você não vai entender. Mas é a Bíblia, é aquilo que o Senhor nos chamou para ensinar. Então, não é, volto a dizer outra vez, não é o nosso ministério, não é os crentes que pensam assim e que agem assim. Estes são mandamentos e leis que o Senhor requer, que o Senhor manda, que o Senhor ordena. Então, qual é o homem que tem a capacidade de contender com Deus? Ele fez essa pergunta a Jó, né? E nem vamos entrar nesse assunto, mas pega o livro de Jó e vê quando Jó tentou contender com Deus sobre quem é Deus. Então, quem somos nós para contender com Deus nesse sentido, nesses assuntos? O que nós estamos passando é a palavra de Deus. São mandamentos do Senhor, são ordenanças do Senhor, que nós, como servos que fomos chamados para levar esta palavra, pela graça de Deus, estamos levando a palavra sadia e pura, a verdade. A questão da nudez, toda vez que a Bíblia, ela toca a respeito da nudez, desde Noé com o filho dele, Cã, houve uma tremenda desgraça nessa família por causa da nudez. Dentro de uma família, que podia ser uma coisa, é o que eu falei antes, dentro do teu escritório, dentro da tua sala, dentro do banheiro, o que você está fazendo com o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Lá os dois filhos mais velhos de Noé pegaram um lençol e foram de costas para cobrir a nudez do pai. O que a Bíblia fala sobre a nudez é tremendo. Nós não vamos entrar nesse assunto, só vou complementar a palavra, a exposição do corpo, a nudez do corpo. Existem muitas maneiras de se vestir, que é tipo aquela cerca de arame farpado, né? Você não pode passar do outro lado porque tem a cerca, mas você vê tudo que está do outro lado. Ela protege, mas não tampa. Entende como é que é? Então, o que acontece? É uma questão muito complicada. Agora nós vamos ver em 2 Coríntios 6, 14, 18, a separação para a santificação. Vamos ler 4 versículos, onde são todos eles mandamentos do Senhor para a santificação do corpo, para a pureza do corpo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Não vos prendeis com o jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os dos ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada de imundo, e vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é uma palavra tão gloriosa de Deus que Ele está exigindo a santidade, Ele está exigindo que não tocamos em nada do que é impuro, que não façamos nada do que é impuro, porque a falta de consciência e do conhecimento vem de cada um. Por isso que a pessoa é convertida, é trazida para dentro da igreja, ela é batizada, ela é discipulada. E depois que ela está dentro da igreja, que ela está aprendendo com a igreja, esses pecados que vão sendo novamente cometidos, não é por ignorância, mas é por falta de conversão verdadeira. Então o Senhor está falando, não toque em nada do que é impuro, não faça nada do que é impuro, porque eu sou o vosso Deus. Eu sou o Deus que vou andar no meio de vocês, se vocês forem santos. Eu vou estar no meio de vocês, se vocês tiverem santificação. Aí eu serei o vosso Deus, e vós sereis meus filhos, e vós sereis minhas filhas, em santificação. No pecado, na impureza, no adultério, na prostituição, nos vícios, na droga, seja qual for, Deus não está, mesmo a pessoa sendo convertida.
A Sim. Bíblia é bem clara, a palavra do Senhor ela é bem clara. Em santificação, na imundícia, que é todo tipo de pecado, não discrimina nenhum, é imundícia para o Senhor. Eu não ando, não sou vosso Deus, não ando com vocês, não serão meus filhos, nem minhas filhas. Assim diz a palavra do Senhor. Sim, e o Senhor ele pega duro quando se fala em pecado, e ele até diz que o salário do pecado vai ser a morte. Romanos capítulo 6, se você olhar, ele vai dizer que o salário do pecado, ele é a morte. Quer dizer, haverá um julgamento, porque Deus não tem, vamos dizer, ninguém por inocente. Cada um escolhe aquilo que quer. Em Deuteronômio já diz lá, né, coloco diante de ti a vida e coloca a morte. Só que hoje a pessoa ele não está escolhendo mais Deus. Eu tive uma revelação essa semana no monte, então nós estávamos orando, e do que Deus me disse é que o diabo tirou já o gozo da salvação. As pessoas já não têm mais alegria na salvação. Então, quando a pessoa não tem mais alegria na salvação, ele para de ser um crente céu e começa a ser um crente terra. E quando o crente é terra, ele começa a querer andar que nem o mundo, começa a querer fazer que nem as coisas do mundo, começa a querer ir aonde o mundo vai, começa a querer estar acompanhando o que é o do mundo. E o crente que ele já nasceu, ele não tem mais que viver mais no mundo. Ele vive no mundo. Mas Colossenses diz, capítulo 3, buscai as coisas de cima, porque se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são do alto. E uma pessoa que ele já ressuscitou, ele não tem que mais viver na vaidade, não tem que mais viver no pecado, não tem que viver mais na imundícia, não tem que viver mais no erro, mas ele tem que viver uma vida separada, procurando através do seu testemunho trazer mais pessoas. Mas agora como é que a pessoa vai ganhar uma pessoa com mau testemunho? Como a pessoa, ele vai muitas vezes ganhar uma pessoa se vestindo de uma maneira sexual. Como que essa pessoa vai ganhar a sua família se a família olha para ele e diz, mas eu se visto melhor que ele, eu se comporto melhor que ele, eu tenho mais testemunho que ele. Então por isso que Deus nos mostra que a primeira pregação na nossa vida, ela tem que vir através do nosso testemunho. A primeira pregação que tem que falar por nós é o nosso testemunho. É andar como Deus manda, é se comportar como Deus nos manda se comportar. E como que Deus nos manda se comportar? Nós comecemos, seja santo, porque eu sou santo. Seja santo em toda a vossa maneira de ser, no vestir, no falar, no comportar, em todas as áreas. Por isso que em Deuteronômio vai dizer assim, e essa é uma palavra que muitos não recebem, só que uma certa vez Jesus estava pregando duro e a maioria das pessoas começou a virar a costa para Jesus. Começou a virar aqui duro essa pregação. Começaram a virar as costas para Jesus, a chegar a um ponto que Pedro falou, Senhor, mas também quem que vai suportar? Quem que vai suportar essa palavra? Jesus falou, vai com eles também. Mas ele disse, mas aonde eu irei se só um Senhor tem palavra de vida eterna? Quer dizer, a verdade, ela é muitas das vezes forte, mas ela é que leva para o céu. E como diz, é melhor uma pessoa que te fala a verdade do que aquele que mente para você. Muitas vezes a verdade agora, ela pode doer, mas lá na frente vai te fazer o bem, do que uma mentira que vai te levar para o inferno. Eu sempre digo essa parábola, e já passo o pastor para nós já orar. Havia dois amigos, e eu já falei uma vez, eu quero falar novamente. Esses dois amigos, eles brincavam juntos. Um era cristão, um buscava Deus e o outro não buscava. E quando aquele que não buscava Deus morreu, foi para o inferno. E isso é uma ilustração para abrir a mente dessa pessoa. E lá no inferno ele mandou uma carta para o seu amigo. Nós sabemos que quem está no inferno não volta mais, amém? Então é somente uma ilustração para essa pessoa entender. Então nessa carta ele mandou para o seu amigo, nessa ilustração que mais ou menos basearam para eles entender algo, e falou, você disse que era meu amigo, mas você não era meu amigo. Porque se você fosse o meu amigo, você tinha falado de Jesus, você tinha pregado a verdade para mim, e eu não tinha vindo para esse lugar.
mas você não era o meu amigo porque você não falou. Então o verdadeiro amigo, aquele que ama, ele fala a verdade. Por isso o pastor verdadeiro, o que quer ver a pessoa ir para o céu, ele prega a verdade. Isso não quer dizer que não gosta. Hoje a pessoa pode dizer que nós somos ruins, que nós estamos pregando uma palavra. Não, porque nós amamos eles. Ruim e falso profeta é aquele que está passando a mão no adultério. É aquele que está amassando, ele está se vestindo de qualquer maneira, mas a pessoa está alisando, está dizendo não tem nada a ver, Deus quer o seu coração. Esse não ama a sua alma, porque ele está interessado no dinheiro, está interessado no dízimo, na oferta, está interessado naquilo que você pode fazer para ele. Por isso que ele não prega a verdade para você, porque ele sabe que se ele pregar a verdade para você, você vai pular fora. Ah, não, é muito pesado, você vai pular do outro lado. Não, é muita coisa, não tem nada disso não. Mas o pastor verdadeiro não importa, ele prega a verdade. Ele fala, para morar no céu tem que ser santo. Hebreus, capítulo 14, de santo. Isso, mantenha a comunhão com todos e a santificação, sem a qual não verá a Deus. Só para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Deus requer a pureza. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então o que o Senhor fala para nós, que a pureza, ela é uma exigência, exigido não pelos crentes, não é exigido pelos ministérios, pelo nosso ministério, ou por outros muitos ministérios sérios que pregam a palavra de Deus na verdade, mas a pureza, ela é exigida por Deus, porque em 1 Coríntios Paulo fala assim também: se vós sabeis que o Espírito Santo de Deus que habita em vós, você por acaso vai levar o Espírito Santo de Deus a habitar com uma prostituta? Aí ele termina dizendo de uma maneira muito dura: isto é, se o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ele está falando, é mentira. Se você está prostituindo, você está adulterando, o Espírito de Deus não está em você, você é um mentiroso. Para você já está destinado àquele lugar da perdição eterna. Então essa é a palavra de Deus. Ela é muito mansa, mas ela é muito rigorosa também. Ela é muito leve e macia, mas ela é muito pesada e dura também. Depende da obediência e da maneira em que você se coloca na presença de Deus, sendo para Deus uma bênção e um santo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. E o próprio Senhor diz que todo aquele que Ele ama, Ele corrige. Até o seu filho, se você deixar ele de qualquer maneira à vontade, ele vai se corromper. Há momento que o provérbio diz que você tem que pegar a varinha e tem que ensinar ele no caminho que ele tem que andar, não espancar, mas ensinar como se manda a palavra de Deus. Por isso, amém, aí está essa palavra, você que nos ouviu, a importância da santidade. Então, nós não estamos aqui pregando placa de igreja, porque nós pregamos Jesus. Quando eu abri o Ministério Pentecostal Jesus e a Salvação, eu falei, Senhor, como que eu vou dar o nome para a igreja? E Jesus me revelou, somente Jesus é a salvação. Então por isso que eu coloquei, não por causa da placa, mas somente Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele leva para o céu. Ele diz que sem Ele ninguém pode entrar. Ele é o mediador, Ele é o intercessor, é Ele. Então é Jesus. Mas toda a igreja que não prega a santidade e que não ensina o verdadeiro evangelho, ela entrou lá em Mateus, que Jesus falou, na igreja dos falsos profetas. Jesus falou que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e enganaria muitos. Qual que é a única maneira de discernir hoje entre a igreja verdadeira e a igreja de Deus, entre milhões de igrejas? É a igreja que cobra, que prega a santidade. Porque a igreja do falso profeta, ela não está olhando para a salvação, ela está olhando economicamente. Ela está olhando, não, eu tenho que viver bem, eu tenho que viver bem. Então, automaticamente ela permite muitas coisas e ela vai ter maior número de membros, porque hoje o povo quer viver do jeito deles. Então, eles vão lá, tem um dízimo bom, tem uma oferta boa, tem isso aqui, e não quer renunciar à sua profundidade. É claro que existem muitos fiéis, existe, mas 70% hoje
da população quer viver do jeito deles, quer viver da maneira deles. Mas aqui a palavra vai de frente. Não é eu, não é o pastor José, não é a igreja, é a palavra. E se você crê nessa palavra, recebe ela. Porque o Senhor diz através da sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba essa palavra, vamos de louvor e já voltamos com a oração. Que Deus abençoe. Graças a Deus. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida. E esperar e ver a vida destruída. E concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou. E Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, vem para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando está São exatamente 3h56 minutos. Já vamos orar. Deus abençoe a todos que estão participando. Nosso irmão Márcio, lá de São Paulo, lá de, se eu me engano, lá perto de Campinas, esqueci agora o nome da cidade. Que Deus abençoe o servo de Deus, amém. Aí Limeira, agora lembrei, Limeira, aí lá em Campinas. Que Deus abençoe a Deus que estão na sintonia. Que Deus abençoe grandemente aí o nosso irmão de Sete Quenda, nosso irmão de Itamaraty, de toda a região, nosso irmão Rosana lá que está nos ouvindo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito grande. Que Deus venha abençoar. Chegou o momento da oração, vamos receber a oração do servo de Deus aqui já para nós, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, Senhor, dando graças por mais esta oportunidade que tem nos dado. E viemos pedir que o Senhor, com Teu poder e Tua autoridade infinita, venha entrar com Teu santo e poderoso poder, providência, em cada lar e em cada família, ajudando, Pai, cada pessoa que está com dificuldades, entrando com a Tua santa providência, Pai, aonde as necessidades vão tentando submerger as pessoas. Entra com Teu poder e com Tua autoridade, Pai santo e amado, com Teu poder e com Tua autoridade, repreendendo toda a enfermidade, toda a opressão maligna. Pai de poder e de glória infinita, nós oramos ao Senhor e cremos no Teu poder e na Tua autoridade. Vai entrando o Senhor com a Tua santa providência, aonde existe contenda entre famílias, Pai, que o Senhor entra com Teu amor, que o Senhor entra com Tua graça, que o Senhor entra com Tua paz, reconciliando, Pai, trazendo paz, trazendo alegria, e que o amor seja derramado em cada coração.
a cada pessoa que está necessitada da Tua presença, está necessitada da Tua graça, da Tua bênção, Pai. Que o Senhor, com Teu poder e com Tua autoridade, vá fazendo a Tua obra, vai trazendo conforto, vai trazendo, Senhor, libertação, vai trazendo, Senhor, respostas, vai trazendo esperança, Pai, vai trazendo o entendimento e o conforto no espírito, na alma e no corpo. Assim nós oramos nesta tarde, Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um, que abençoe este programa, que abençoe a cada irmão que está do outro lado ouvindo, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, Senhor, e que o Senhor esteja no lar de cada um, na vida de cada um, no coração, confortando, abençoando, curando, sarando e repreendendo toda a obra do inimigo. Assim nós oramos, porque cremos no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos no poder do Espírito Santo, que tem o poder de restaurar, de confortar, tem o poder de transformar, tem o poder de curar e sanar todo tipo de todo mal, de toda enfermidade, de toda obra maligna. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Sábado estamos de volta com outro ensinamento de poder. Amém, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Dizer ao meu Pai, pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu. Perdoa-me, mas o amor que o meu Pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou.